Boa noite. Olá. Começando mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre família com filhos pequenos, com crianças, e família com adolescentes. Oi, Yasmin. Boa noite, querida. Sejam bem-vindas. Na live passada foi falado sobre o jovem adulto. Oi, Gabriel, seja bem-vindo. Foi falado sobre o jovem adulto e o casal. Quando duas pessoas se encontram e se casam. A união de famílias no casamento. Olha só o título. União de famílias, o novo casal. Ou seja, oi Maurício, seja bem-vindo. Então quem pensa que vai casar e não vai unir famílias, está enganado. Vamos esperar mais pessoas entrarem. Boa noite. Maurício, psicólogo, colega, seja bem-vindo. Vou mostrar para vocês o livro da onde eu estou tirando o estudo. Oi, Júlio, pega o livro para mim. Para quem é psicólogo, o livro Ciclo Vital está ali em cima. Júlio, seja bem-vindo. Acabei colocando na sala o livro. Então vamos lá, gente. O que eu tenho falado, né, ao decorrer dessas lives sobre, o livro é esse. As mudanças no ciclo vital da família. As mudanças no ciclo de vida familiar. Beth Carter e Mônica McGoldrick. Excelente livro para quem atende família, casal. Eu tenho estudado muito esse livro para passar para vocês toda essa informação. Oi Marisa, seja bem-vinda. Então o que eu tenho falado ao decorrer dessas lives? Que como na vida, né, como na faculdade, na escola, os ciclos de vida é como se fossem fases da família, momentos, né? É como se a família fosse um carro que está andando e a cada momento vem um ciclo de vida familiar, né? Com as suas exigências, com as suas tarefas. E quando esse carro está andando e passa por um determinado ciclo vital e não consegue dar conta, é como se ele paralisasse, o carro para, dá defeito, né? Então, assim, eu estou usando essa metáfora para mostrar aquilo que não vai adiante, né? Então, como na vida, não passa de ano, né? Como numa faculdade, se você não tira notas boas, se você não entende bem a matéria, não tem como você ir para a próxima etapa. E isso é com o ciclo vital familiar, é a mesma coisa, gente. E faz parte da vida, é como se a gente entrasse em recuperação, né? A gente não passa para o novo estágio. Existe todo um processo de maturidade, de você conseguir resolver questões, situações, fechar aquele ciclo para que você possa ir para o próximo. E o que eu vejo na maioria da vida das pessoas, né, é como se fosse um efeito. Outro exemplo, um efeito dominó, né? Você bate naquele ciclo vital, aí no próximo cai, que no outro cai, e a gente vai ver isso aqui, né? Inclusive de gerações, né? A gente vê situações de questões familiares que não se resolve numa determinada geração, passa para outra, gente. A gente vai entender como que isso acontece, né, aqui com a aula. Então, assim, a gente precisa... e o que acontece quando o carro para?
né? A família não dá conta daquele ciclo, não consegue passar para a nova etapa, né? Acontece um sintoma na família. Geralmente o adolescente que se torna adicto, né? Ou que tem uma anorexia nervosa, ou seja, ele acaba adoecendo emocionalmente. E quando acontece algum transtorno emocional, alguma doença, adoecimento emocional na família, a família paralisa, gente. Por isso que eu não aceito assim, fulano tá bem, tem uma pessoa que tá com um filho com anorexia nervosa, mas o casamento tá bem. Gente, ninguém tá bem. Quando um adoece dentro da família, todos sofrem, porque a família é um sistema, é um corpo, né? E estão interligados, influenciando e sendo influenciados. Então, eu vou falar agora da família com filhos pequenos. Eu não sei se tem alguém aqui com filhos pequenos. Denise, Carme, Gabriela. Então, vamos lá. Então, como eu falei, jovem adulto precisa legitimar. Isso são algumas tarefas que são necessárias em cada fase do ciclo familiar, gente. O jovem adulto legitimar suas escolhas, tanto profissional quanto relacionamento íntimo, né? Isso é uma tarefa primordial dessa fase do ciclo vital. Outra quando o casal, né? Quando se forma um casal, se despedir dos pais emocionalmente, não é abandonar pai e mãe, mas pai, a gente para por aqui, mãe, e agora eu preciso seguir a minha vida, né? Se despedir dos pais, fechar a porta e negociar as diferenças, fechar a porta para a família de origem. O que a gente vê a Gabriela está com um bebê de 3 meses, isso, Gabriela, vou falar sobre esse ciclo que você está vivendo. Então, assim, tá bem no meio do turbilhão, né? Acabou de chegar o filho, 3 meses, ou seja, toda aquela mudança, né? Vivenciando toda essa mudança que o ciclo envolve. O que é primordial para o jovem adulto? Definição do seu eu, sua identidade, sair bem de casa, apego bem resolvido. Esse é fechar as portas, gente. É não ter pendências com a minha família. A maioria das pessoas saem da família com mágoa ou culpa. O que é mágoa? Raiva dessa família, magoado. Acha que a família está devendo a ela. E culpa, quando você sai de casa e se acha devedor, que você tem que pagar para os seus pais. Né? Você está ali com a tua família criando e vem um bebê e você está preocupado em pagar os seus pais. Né? Culpa de você ter nascido, de repente você ouviu aquela mãe que falou o tempo todo que quando você chegou a vida acabou, então você fica tentando reparar essa história que é dela, é uma situação dela e não é tua, né? E você está em outro momento. Então, definição do eu, sua identidade, sair bem de casa, apego bem resolvido. Gente, a gente vai ver o quanto que essa definição do eu, sair de casa com uma identidade, sair bem de casa e apego bem resolvido, vai se reverberar na família com crianças e na família com adolescentes. Né? A gente vai ver o quanto que, se eu não saio bem, isso vai paralisar, isso vai acabar gerando crise nos próximos ciclos vitais. Família com crianças é um momento de profunda mudança, é um dos maiores desafios, tanto para a família nuclear, até para a família de origem, porque muda muita coisa, né? Tem que preparar a fronteira, receber essa pessoa que está chegando, essa criança, essa pessoinha, né? Não tem como você ter um filho e querer manter uma vida de jovem adulto, de solteiro, né? O casamento também é afetado por conta disso, né? A gente vai ver que o quanto que muitas vezes, e aí a importância de quando se tornarem casal, né, de firmar esse casamento,
né, de se concretizar essa relação, de haver uma intimidade, de haver uma parceria. Porque quando isso não acontece antes da entrada do filho, isso vai piorar depois, gente. Aí a gente vê pessoas que falam assim, eu vou ter filho para melhorar casamento. Gente, não melhora. Se antes não estava bem, não vai ficar depois. E o quanto que é importante o casal não ter um filho logo quando se casa. Para quê? Para que eles possam se estabelecer enquanto casal, né? De ter essa intimidade. Não é só... o tema é sobre ciclo vital, casal com filhos pequenos. Almeida. Então, assim, agora eu estava falando sobre... então assim, não adianta, se antes não estava, né, não vai ficar depois. Porque o que segura as crises, gente, é a maturidade do casal, é a parceria do casal, é o quanto que esse casal se uniu enquanto casal, né? Então a gente vai vendo que o casal já casou tendo problemas, com dificuldade e não aceitando a diferença do outro. Gente, não aceitar as diferenças, isso vai bater lá com o adolescente, onde o adolescente precisa ouvir uma única voz dos pais. Então, se você se estabelece como casal, né, e não negocia as diferenças, quando chegar no adolescente, cada um vai ter a sua voz, o adolescente vai ficar confuso, né, e vai ficar em dúvida de lealdade. Né? Se eu ficar do lado do meu pai, eu fico contra a minha mãe. Se eu ficar do lado da minha mãe, eu fico contra o meu pai. Né? Conflitos de lealdade. Então, assim, modificar todo o equilíbrio com trabalho, muda trabalho, amigos, irmãos, pais. E é um momento que precisa de muita parceria, gente. Parceria e trabalhar como um time. E é uma das fases do ciclo vital onde se tem mais separação. Né? São casais com filhos pequenos. Porque o casal meio que se perde no meio, né? De tanta responsabilidade, de tanto afazeres, né? Então a briga central nessa fase é com relação à responsabilidade, cuidado com a criança, tarefas domésticas, né? Quem que vai trabalhar, se os dois vão trabalhar, se não vão trabalhar. Se um não for trabalhar, ficar dentro de casa, não é menos que o outro que vai, mas é cada um tendo a sua função na criação daquele novo filho, né? Então, essa parte, esse time trabalhando, né, como casal, como parceiros, eles precisam estar ali, gente. É como se cada um segurasse uma ponta, senão não dão conta, porque é muita coisa para se administrar. Então, o casal precisa abrir espaço para a criança, né? A vida de adulto vai diminuir, vai ter menos espaço. E muitos casais, é o que eu falei, gente, às vezes a pessoa se casa e não se torna marido nem mulher. Muitas vezes a pessoa é pai e mãe e tem um filho e não consegue ser pai e mãe, né? Então isso tem a ver com a questão emocional. Colocar filho no mundo não quer dizer que você virou pai ou virou mãe. E aí a gente vê muitas das vezes os pais, quando vem o filho, a dificuldade de assumir responsabilidade, né? Tem dificuldade de se tornar pai e se tornar mãe. Porque, gente, ainda estão sentados na cadeira de filho dos seus pais. Ainda não conseguiram crescer, porque é um momento que ele vai cuidar. E às vezes a gente vê pai e mãe querendo ser cuidado dos seus pais, cuidado pelos seus pais. E o momento agora é de dar, gente. Pais dão, filhos recebem, né? Então, se você ainda fica ali na tua família de origem, cuidando dela, ali como um filho, né, reivindicando, magoado com teus pais, que meu pai tem que ser assim, que meu pai não fez isso, você não cresce emocionalmente a nível de você ter seus filhos e se tornar pai ou mãe. Então aí entra a questão, né, o crescimento emocional,
né? De você sentar em uma outra cadeira que não seja filho. A criança precisa de um solo com nutrientes para que ela possa crescer. É igual uma planta, gente. Ela precisa receber. E muitas das vezes a gente vê pais que não vieram supridos da sua história. Então não consegue dar para os seus filhos, né, para as crianças, esses nutrientes, porque não receberam. E a maioria das vezes esses pais tentam até, não é tirar, mas buscar nos filhos aquilo que está faltando neles. Por quê? Saíram incompletos, não tiveram a sua individualidade formada, identidade formada. Então é como se tentasse buscar nos filhos aquilo que está faltando na sua vida. Então vocês estão vendo o quanto que uma fase lá atrás vai se reverberando na outra, né? Você fica incapacitado de subir um degrau, né? Por questões mal resolvidas lá de trás. E aí esses pais que não conseguem se tornar pais, eles têm dificuldade de colocar limites, exercer autoridade. Eu já recebi no atendimento uma promotora que ela falava, eu não consigo controlar meu filho. Gente, uma promotora que lida com bandido, né? Falou, ela não tinha condições o filho controlava a casa, controlava a família, né? Isso é o quê? A incapacidade de se tornar mãe. Então, assim, quando os pais vêm com vazios, lacunas, orfandades de pais vivos, né? Porque às vezes a orfandade, gente, não é só quando morre o filho, não. Os pais, não. Às vezes você é órfão de pai e mãe, né? E aí você tenta suprir, né, essa orfandade, esse preenchimento, esse amor com os filhos, né? A falta de intimidade que tinha com seus pais, isso pode resultar... Isso tudo é inconsciente, gente. É como se os filhos viessem desnutridos dos seus pais, inconscientemente tentam preencher com seus cônjuges, olha o casamento, né, enquanto casal, e aí vão se frustrar porque não vão receber aquilo que estão querendo, né, porque teu marido, tua esposa não é pai e mãe, né, é esposa e é marido, e aí vai lá atrás dos filhos, tentar se preencher. E outra coisa muito importante nessa fase, gente, é o momento de legitimar os papéis, saber quem é quem, qual é a função de quem, aonde que cada um está sentado na cadeira. Os filhos, quem vai mostrar isso para a criança que está nascendo são os pais. E às vezes a gente vê a cadeira dos pais vazia, porque os pais ainda estão lá como filhos dos seus pais, e os seus avós sentam na cadeira de pais e passam a exercer a paternidade com esses netos. Gente, fica tudo errado. Sabe aquela frase, cada macaco no seu galho, né? Cada um precisa estar no seu lugar. Né? E o filho o tempo todo ele está observando, ele está percebendo quem manda, quem não manda. Ah, quem manda é minha mãe, meu pai é ausente. Ah, é minha avó que toma conta da casa. Né? Gente, e falta de liderança dentro de casa, isso até o cachorro vai assumir a liderança. Vocês sabiam disso? Eu assisti muito aquele programa eu não sei se alguém assistia esse programa no Home Health, do líder dos cachorros, eu esqueci o nome dele. E às vezes ele era chamado pela família para ajudar, porque a família não estava dando conta do cachorro. Então assim, ele chegava lá, ele via o quê? Ele via que quem mandava na casa era o cachorro, porque não tinha liderança dos pais. Gente, nem cachorro obedecia a fala, o mando do pai e da mãe. Ele sentava no sofá, quase que os pais tinham que os filhos sentarem no chão. Então, o filho, ele fica observando, porque o filho precisa de líder, gente. Né? De ter uma liderança, de ter uma voz, de alguém que está ali, sabe? Alguém para dar, e ele está ali para receber.
E outra coisa que é muito afetado, né, nesse período de família com crianças pequenas, né, a questão da intimidade sexual, né, por conta de muitas demandas, né, o casal precisa, quem está com filho pequeno, tem tem uma criança de 3 meses, gente, precisa priorizar o seu casamento, porque senão ele se perde no meio de tantas demandas desse filho que chegou, né? Então, assim, perde a intimidade sexual, aí vira pai e mãe. E o casal se perde, gente. E às vezes o casal se perde de uma tal forma que isso vai bater lá com filhos adolescentes. Que os filhos não saem de casa para ficar cuidando desse casal, porque sabe que se sair, eles vão se separar, né? O adolescente não consegue nem alçar os seus primeiros voos porque está preocupado com os pais, porque esse filho sempre foi a cola desses pais. Então priorizar, gente, se tem filho é porque antes tinha um casal. E a maioria das vezes os casais priorizam os filhos e esquecem do casal. E acabam se separando. E geralmente acontece do homem achar que se sente deixado de lado. Hoje eu vejo assim muita mudança no casal, né? Dos pais estarem participando muito mais, ajudando as mães. Mas assim, o que era muito clássico, né? A mãe muito envolvida ali com os pais, com o filho, e o homem sendo deixado de lado, né? E sem perceber o duro que ela dá, reclamando. Aí entra, gente, aí olha a questão dos papéis do marido que ainda é um filho. Já viu maridos que têm ciúme do próprio filho com relação à mulher? Parece que fica competindo a atenção. Gente, ele ainda não virou homem emocionalmente, ainda está no papel de filho. E fica ali, sabe? Dá mais pra mim do que pra ele, né? Onde que ele precisa o quê? Assumir, né? Participar, dividir. E outra coisa que acontece muito nessa fase é um achar que o outro não reconhece o seu valor. E aí passam a achar o casamento tedioso e menos satisfatório. Então fica uma bola de neve, gente. Aí se dedicam mais os filhos, porque o casamento está tedioso. E aí, se dedicando mais os filhos, o casamento fica mais frio, mais tedioso. Aí se dedica mais os filhos, sabe? Aquele círculo vicioso. Então isso precisa ser cortado. E a maioria das vezes, gente, a única ligação que existe entre o casal é o filho, é a criança. Por isso que eu estou falando, isso vai se reverberar lá na adolescência, né? Família com adolescentes. Eu não sei se tem aqui alguém com adolescente. Gente, não é o adolescente que é o problema. Toda a família entra em crise. O adolescente, ele só está começando assim, a iniciar os primeiros voos, a desenvolver autonomia. Mas a crise é para toda a família, né? Às vezes a família leva o adolescente para ser cuidado, né, numa terapia, e a maioria das vezes, gente, o problema está com o casal. E fala, não, é ele que é o problema, ele que é o estraga prazer. Não, a família já estava com problema. Ele chegou ali já com bonde andando, né? Chegou na adolescência com bonde em andamento, e esse bonde já estava ali com defeito. Então, famílias com adolescente, é o momento dos pais serem a base para esses adolescentes voarem. Gente, filho é para voar para a vida. Filho não é para ficar na família, e sim para voar. E isso acontece, como é que é essa base para esses filhos voarem? Com vozes de orientação que precisa ser única, como eu falei. Aí entra na questão lá do casal, né? Cada um puxando para o seu lado, né? Eu que sou certo, não, eu que sou certo. Aí os filhos, na adolescência, precisam de uma única voz. E o que eu vejo, gente, na maioria das vezes, são filhos que vão ouvir a voz do mundo.
Tá tão confusa as vozes dentro de casa, ou então tão sem voz, né? Esses pais que estão distantes porque não querem ter embate com seus filhos, tá com dificuldade da autonomia dos filhos, né? A gente vai ver aqui que às vezes o pai e os filhos se distanciam. É muito comum nessa fase. Então esse filho vai ser meio que adotado por alguém na vida, no mundo, né? Então a importância disso. E aí o filho, quando ouve duas vozes, ele fica em conflito. Isso paralisa. Não faz isso, não faz aquilo, né? Ou isso é dupla mensagem que a gente fala. Outra dupla mensagem, que eu vou até antecipar, que eu ia falar mais adiante, que gera muita raiva no filho adolescente. Às vezes o filho está reagindo aos pais que ele está com raiva. É quando os pais falam assim, ó, faz aquilo que eu não sou. Seja aquilo que eu não sou. Sabe? E às vezes os pais falam isso meio que dando uma lição de moral. Mas a vida não mostra isso, gente. A educação, né? O adolescente, a criança, é tudo. O aprendizado é pelo exemplo, exemplo e exemplo. Então, assim, eu vejo muito. Eu atendi uma adolescente que a mãe com crise no casamento, desde quando ela era criança, e a filha o tempo todo. O tempo todo, assim, com um discurso de falta de sentido de morte. Por quê? O casal que o tempo todo está para divorciar, não se divorcia, é como se um casamento, gente, é como uma pessoa que está na UTI. Morre, não morre. Vai morrer, não vai morrer. E fica os filhos assim, morreu? Não, não morreu, voltaram. Ai. Então, assim, ela o tempo todo ficou vivendo isso desde pequena. Né? Os pais têm uma dificuldade no casamento, uma crise, e não conseguem superar e já está entrando na adolescência. Né? E começou com falas de suicídio, porque está vivendo morte, gente, dentro de casa. Né? E aí essa mãe falava assim, não, minha filha, você vai ter que ter um casamento, mas não como o meu. Não, minha filha, você vai ter que estudar, trabalhar e arrumar um emprego, mas não como eu, que dependo do teu pai. Gente, tudo que ela falava para a filha ser era o que a mãe não era. E outra coisa, ela achava que a filha era feliz independente do casamento dela. Então fazia de tudo para a filha ser feliz, né? Levava em shopping, viagens e tal, mas o casamento não interferia na vida, na felicidade da filha. E aí, o que a filha ficava, gente? Como é que ela ficava? Se sentindo culpada. O tempo todo essa menina culpada, desses pais querendo fazer o melhor para ela, né? Sempre fazer o melhor, e ela nunca está feliz. Mas por que ela não estava feliz? Ela não via esses pais felizes. Então a felicidade dos filhos, a autoestima dos filhos perpassa pela dos pais, gente. Não tem como pular isso, né? Não são peças separadas. A nossa autoestima é ter pai e mãe, a gente de bem, né? Bem em sintonia com esse pai e essa mãe dentro da gente, independente do que eles foram. Independente do que eles fizeram, pai e mãe, né? Eu falei aqui das vozes familiares que formam a nossa identidade, né? Então vamos lá. Os pais precisam proporcionar capacidade psicológica. Alguém falou vixe, é vixe mesmo, gente. É vixe mesmo. Não é fácil não. Ser pai e mãe, ser marido e esposa, ser um adulto na vida não é fácil. Né? Os pais precisam proporcionar essa capacidade psicológica que os ajudam a diferenciar e a viver no mundo dos adultos. A partir daquilo que os pais passam é o que eles vão viver lá na vida, no mundo, gente. Então eles precisam de encorajamento e autorização da parte dos pais. Agora, os pais que estão para se separar, como é que ele vai encorajar esse filho a sair de casa?
onde esse filho desde criança ficou ali, eu não me separo por sua causa, não vou me separar por causa dos meus filhos. Quem vai querer alçar um voo sabendo que os pais podem se separar se saírem? E outra coisa, gente, a autonomia dos filhos perpassa pela autonomia dos pais. Os pais que são adolescentes emocionalmente, esses filhos, vai bater com os filhos, vai entrar em crise com os filhos. Porque para lidar com filhos adolescentes, precisam ter pais adultos. Senão vai ficar dois reativos. O filho que reage com relação ao pai, porque discorda, porque tem a sua opinião, e o pai reage à reatividade dos filhos. E é isso que a gente vê na adolescência, né? Então é o momento que ele está começando a desenvolver a autonomia, os primeiros voos. Então a família onde tem decisões, onde os pais são emocionalmente maduros, onde tem decisões adequadas, né? Os filhos tendem a serem mais maduros e irem para a vida mais seguros. Agora, pais sem noção, gente, sem noção o quê? Adolescente, que toma atitudes assim, que dá errado, não tem maturidade, os filhos vão ter menos autonomia e vão para a vida mais inseguros. Olha a maturidade emocional dos pais, né, se reverberando na adolescência dos filhos. Aí todo mundo entra em crise. É preciso mudar normas e limites. Gente, não é mais família com criança, é família com adolescente. Não é mais aquela criança que concorda com tudo, que olha para os pais e acha os pais, super mãe. Não, agora é uma criança que está se tornando adulto crítico. Ele vê tudo de ruim. Parece que filho adolescente olha para os pais né? Tipo assim, eu fui enganado. Aí só olha as coisas ruins, né? É mais ou menos isso que acontece. E foi enganado mesmo, mas por conta da visão dele. A visão infantil, né? Que não consegue ter maturidade de saber, né, que os pais têm qualidades e têm defeitos. Então, assim, quando chega na adolescência, me enganaram. Boa noite, Nara. Seja bem-vinda. Então, necessidade de ampliar as fronteiras familiares, né? Esse filho que vai começar a sair, ir e voltar. Gente, os pais precisam saber que os filhos, aquilo que foi falado, passado para os filhos, estão dentro deles, gente. Não adianta, não vai mais pai e mãe junto para falar se está certo, se está errado, não pode. Não, você tem que acreditar que os valores que você passou para os seus filhos estão dentro deles. E é isso que acontece, gente, emocionalmente. O adulto, ele tem o quê? Pai e mãe dentro dele que vai para a vida, que são as vozes dele, né? Aprender a lidar e respeitar a diferença, gente, é o momento começa a diferenciação, né? É uma pessoa que se torna diferente, né? Começa a ter suas opiniões próprias. Eu até botei aqui adiante, deixa eu ver se... Eu botei aqui que se tornam juízes, filósofos, né? Ou seja, eu botei aqui, é o momento que se tornam filósofos amadores, juízes morais, de valores e costumes, trazendo novas ideias e atitudes. Gente, é assim mesmo. E quanto mais eles estudam, mais a opinião mais formada eles vêm. Então, gente, é o momento deles. E isso a cognição deles está... Né, criatividade, a apreensão está a 1000 por hora. E eles usam isso para o quê? Construir a identidade deles. Esse é o momento. E o que dá problema, gente? O que eu tenho visto? Os pais olham a opinião própria, a crítica que eles fazem aos pais, como assim, está me rejeitando. Então, pais que já vêm com uma história de rejeição passada,
eles acabam se sentindo rejeitados por esses filhos. Então olha situações inacabadas lá atrás que acaba se reverberando nessa fase. E aí vai para o pessoal. Gente, não é pessoal. Eu vejo muitos pais pegando chatices de adolescentes. Eu não quero uma casa, eu não quero isso. Como se fosse uma coisa pessoal. Está me tirando da vida dele, não quer ouvir, não quer me obedecer. Porque, gente, ninguém gosta de limpar a casa. Eu não gosto de limpar a casa. Eu limpo obrigada. Se puder ter uma faxineira, eu vou arrumar. Então por que vai querer que o adolescente limpe a casa e vá feliz na vida? Né? Tem pais que querem isso, que obrigada por estar me colocando para limpar a casa. Gente, vai revoltado mesmo. E tem que entender. É revoltante. Só para rir um pouquinho, gente. Porque eu vejo assim, às vezes os pais não gostam para a vida deles, né? Mas pro filho aquilo, não tem maturidade porque não arruma a casa. Gente, né? Gente, peraí, a maturidade é que não arruma a casa? Quer dizer, lógico que tem que ajudar, mas também tem que entender que não quer, que tem dificuldade, né? Que não vai arrumar a casa do jeito que você quer, né? Porque tá aprendendo a arrumar. Então, o nível emocional da família vai se reverberar no nível de segurança, de maturidade desse adolescente, gente. Pais inseguros, filhos inseguros. Pais imaturos, filhos imaturos. Muitas das vezes o filho até coloca num lugar de pai desses pais, mas não por ter uma estrutura adulta, mas sim numa função que está errada. Né? Não porque cresceu emocionalmente, não, porque teve que sentar naquela cadeira, porque os pais estavam precisando de alguém ali para dar conta deles. Né? A gente precisa entender isso. E outra coisa, quando os pais não estão bem um com o outro, a sua capacidade de aceitar o desejo de autonomia do filho fica prejudicada. Ou seja, quanto mais crise no casamento, mais esse desejo de autonomia dos filhos vai ser vista como algo ruim, menos tolerância, sempre dizendo não, né? E maioria das vezes, gente, quando um filho adolescente adoece, tem uma crise no casamento. Filho sintomático, crise no casamento. Então muitos pais se veem impotentes diante da mudança dos filhos. É momento de impotência mesmo, gente, né? É momento de bem-vindo, né? Tem que aprender a lidar com a impotência, né? Pais de adolescentes e jovens adultos, né? Que não conseguir controlar todos os aspectos da vida do filho, que não vai controlar. E a maioria das vezes o filho vai esconder muitas coisas, né, para manter a sua privacidade. Os pais ficam danados com isso. Mas, gente, já é uma pessoa. E ele tem direito a algumas privacidades. Não que tenha risco de vida, tenha risco, né, de causar algum mal. Mas tem coisas que não vai contar para o pai. Vai contar para os amigos e não vai. Aí os pais que estão mal resolvidos, né, que se sentem rejeitados na sua história de vida, vão achar que o filho está cortando. Não quer saber mais dele, não, gente. Respeitar esse momento. Então, momentos de questionar os pais, se posicionarem com suas próprias opiniões, né? Filósofo, juiz, tudo isso é na tentativa de buscar identidade, porque a adolescência, gente, é o momento dessa busca desenfreada da identidade. Por isso que é um momento de muita crise, né? E muita sensibilidade, fragilidade, né, nesse momento. Né? O jovem adulto, ele fecha a identidade. O adolescente não, ele está buscando, ele está escolhendo, ele está procurando, ele está se procurando, procurando a si mesmo, quem ele é, de onde ele veio, a história. A gente vê muitos problemas com filhos adotados porque
né? Não sabe a história da sua família biológica. E é o momento de saber de onde ele veio, gente. A raiz. O que é a diferenciação? É asas para voar e raízes para voltar. E a família precisa ser essa raiz. Né? Então, os pais, quando têm um bom senso de eu, quer dizer, tem a sua identidade formada, a sua visão de mundo, eles são menos reativos aos desafios do adolescente, não levando para o pessoal. Gente, muitos pais que estão em crise com seus filhos é porque parece que tá todo mundo na adolescência, não tem um adulto ali, né, que vai olhar com mais maturidade, saber o que pertence ao adolescente, o que pertence a ele. Eles vão se perder naquele momento, né? E é o momento de jogo de cintura, flexibilidade, gente, para poder lidar com essas demandas, essas novas demandas. Jogo de cintura, saber aonde apertar, saber aonde soltar. Tudo é o equilíbrio, gente. E o que eu vejo nas famílias, ou aperta muito, não deixa pra nada, o filho não sai de casa, só olha pela janela, ou então, não, tá liberado. As fronteiras abertas, gente, é o ir e é o vir. Né? Saber comandar, saber dosar essas idas e essas vindas. E que ele não é mais, ou ela são mais crianças. Falei da lição de moral, né? Tem pais que viram quase que um personagem, né? Façam o que eu falo, mas não fazem o que eu faço, né? E dão lição de moral com a vida toda errada. Isso dá raiva, isso gera raiva ao adolescente. Então, ou seja, todas essas demandas podem reativar questões emocionais não resolvidas. Por que esses pais emocionalmente ainda estão adolescentes na adolescência dos seus filhos? Porque não conseguiram resolver pendências com seus pais. Aí vem as questões mal resolvidas. Né? Olhar para a adolescência do seu filho é olhar para a sua adolescência, para aquilo que você não conseguiu fazer, para aquilo que você não deu conta. Né? É como se fosse um espelho, gente. É voltar lá para trás. Né? Os seus pais que não conseguiram ser base para você, né? Te autorizar nesses voos. Então, assim, os pais são confrontados o tempo todo. Isso, Rubim. Filhos precisam ver pais coerentes. Única voz, gente. Pais coerentes, pais maduros, né? Pais que estão ali autorizando esses filhos a voarem. Às vezes o filho não consegue escolher uma profissão porque seus pais não autorizaram a profissão que eles querem para a vida deles. E muitas vezes a terapia familiar, a gente faz um ritual de autorização com relação à profissão, com relação à saída de casa. Né? Essa questão dos pais não serem coerentes. Eu estou atendendo uma pessoa, uma mulher, mãe, que está com dificuldade de se tornar mãe, porque está com dificuldade de se emancipar dos seus pais. Ela passou alguns meses da pandemia com seus pais, e quando saiu de lá e veio para casa, ficou muito mal. Por quê? A mãe fala, vai, mas não vai. Vai, mas eu vou ficar infeliz porque você foi. Olha a incoerência, Rubim. Né? Olha a dupla mensagem. Meu filho, eu te libero, mas olha só, você é minha vida, sem você eu não vivo. O que esse pai e essa mãe estão falando? Esse filho vai liberado para a vida? Então a flexibilidade é a chave do sucesso nesse período, gente. Gente, tem muita coisa para falar aqui, mas não vai dar tempo, já está acabando o tempo. Eu já ia entrar em outras fases, mas não vai dar tempo. Mas assim, o maior perigo, né, muitas das vezes é cabo de guerra que eu vejo entre filhos, adolescentes e pais, gente, é o distanciamento.
né? Os filhos se fecharem nos seus quartos, né, para jogar videogame, para ficar na internet, e os pais ficarem lá, sabe, não querendo ter atrito com os filhos, e acabam deixando os filhos de lado para não dar problema, né? E isso, gente, causa um distanciamento. E esse vazio pode entrar muitas situações que podem fazer mal para os seus filhos, né? Que aquilo que estão buscando em vocês, gente, os pais, e não acharem, eles vão buscar em outros lugares. Então, a importância, né, de olhar para esses adolescentes como adolescentes, e que é o momento deles de autonomia, começar a autonomia, de escolher, de escolhas, e de você suportar esse momento de mudança e de perda, né? Perda desse filho, né? Desse filho que era criança, que era tão achegado a você, e que hoje já não é tanto, porque agora o normal, né, é começar a querer sair com os amigos, né, a ter seus próprios programas. Então, muitas vezes, aquilo que você está vivendo no embate, no conflito com seus filhos, são situações inacabadas, né, que você deixou lá para trás na tua família de origem, e que nesse momento você não está dando conta, né, daquilo que você não conseguiu resolver lá no passado. E a Mônica McGoldrick, que escreveu esse livro, ela fala: situações inacabadas nas nossas famílias são situações mais importantes hoje para que a gente possa resolver, para que a gente possa passar saúde emocional para os filhos, gente, e para esses filhos voarem. Porque o que eu mais tenho visto no consultório, na terapia, são filhos que não tiveram base, né, para poder ser o trampolim para ir para a vida, né, não tiveram autorização, né, foram para vidas perdidos, sem uma voz única, né, e que aí quando começa a alçar voo, o avião dá problema, gente, e acaba caindo. Pode ser um divórcio no futuro, né, pode ser uma síndrome do pânico, né, algum sintoma que tipo assim, eu não estou dando conta da vida. Ok, gente? Então eu vou parar por aqui. Na live seguinte eu vou falar lançando os filhos e seguindo em frente, ninho vazio e famílias no estágio tardio da vida, gente. Então já vai comunicando esses novos momentos da vida, ciclo vital, e que vocês tenham sido abençoados, né, por essas informações, que muitas das vezes a gente não teve acesso a elas, né, e por conta disso erramos na vida. Ok, gente? Beijos, agradecer a vocês, Elil, Patrícia, Didi, querida, amiga querida, Denise, Cristiana, Antônio, Gustavo, Paloma, querida, Nara, tudo bem, Nara? Quanto tempo? Daiane, Nunes, Raquel, gente, muito obrigada a todos vocês, beijos no coração de cada um de vocês, ok? Fiquem com Deus.